Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo apresento um artigo publicado em 2023 sobre os efeitos do calcário e do silicato de cálcio e magnésio no solo e na cultura da soja. É uma pesquisa realizada no Brasil. É imperdível. Bom, pessoal, então a gente vai apresentar esse trabalho que, traduzido, o título, ficaria como calcário dolomítico e silicato em plantio direto, status nutricional, fertilidade do solo e performance agronômica da soja. Então vocês vejam, né, esse aqui é um artigo, né, original, a capa dele, onde aqui estão os autores, e desde já quero deixar as minhas congratulações aos autores pelo belo trabalho, muito interessante, e que estudou uma comparação muito interessante do calcário dolomítico com o silicato de cálcio e magnésio. Quero deixar claro que eu vou apresentar aqui não o artigo inteiro, porque tem inúmeros dados, eu vou apresentar o que eu considerei as ideias mais centrais do artigo. Recomendo que quem tiver interesse leia nesse assunto, leia o artigo inteiro, porque tem mais dados do que eu vou apresentar. Então, na introdução do trabalho, já os autores fazem uma interessante colocação que o calcário tem baixa solubilidade em água. Enquanto isso, nós temos escórias aqui no Brasil, que são resíduos, né, são subprodutos da fabricação de aço, e que essas escórias são silicatos de cálcio e magnésio, que também tem potencial de elevar o pH do solo. Aqui nós temos a reação, então, dessas escórias, né, ou desses silicatos, contém silício, óbvio, que reage com a água do solo, liberando, né, uma forma química com silício acessível à planta, também libera cálcio e magnésio e libera hidroxila, que ajuda e auxilia a subir o pH do solo. Ainda está colocada nessa introdução que o silicato de cálcio é 6,8 vezes mais solúvel em água do que o calcário. Aqui nós temos, né, então, a solubilidade do silicato de cálcio, e aqui nós temos a solubilidade do calcário. Como vocês podem ver, a solubilidade do silicato é muito mais alta do que do calcário. E isso poderia ser, segundo escrito pelos autores, baseados em outros trabalhos, em outros autores também, citados, né, na introdução, que o silicato é muito apto para aplicação em superfície em plantio direto, porque ele teria uma rapidez na correção do solo, por ser mais solúvel em água, e além disso, supriria silício à planta. O silicato tem um potencial de aumento de produtividade. Já estudados, né, os autores citam alguns outros artigos que mostraram isso, inclusive, em condições brasileiras, e poderia se aumentar o consumo dessas escórias silicatadas, que o Brasil tem uma produção bastante razoável. Porém, né, há poucos estudos com dicotiledôneas como soja, e sim, a maior parte dos estudos estão com gramíneas, que são consideradas plantas mais aptas e que responderiam mais à aplicação de silício. Então é colocada as hipóteses que o silicato de cálcio e magnésio é mais eficiente na neutralização da acidez do solo e apresentaria um aumento mais rápido da produtividade de soja em relação ao calcário. Então os objetivos desse trabalho foram comparar, né, em PID, aplicação superficial em PID, o efeito do calcário dolomítico contra o efeito do silicato de magnésio, através de medições das propriedades químicas do solo, estado nutricional da planta e também através da produtividade da soja. Vamos então aos materiais e métodos. O trabalho foi conduzido a campo, no município de Floresta, no Paraná, numa estação experimental da Cocamar. Aqui está a análise de solo. Esse solo é classificado como um latossolo vermelho distroférrico, e gostaria de destacar que é um solo que está com um pH de 4,8 medido em cloreto de cálcio, e além disso ele tem uma saturação de base de 52%,
E normalmente nessas condições do Paraná se recomenda para a soja aumentar, né, essa saturação de base para ao redor de 70%, o que os autores fizeram. Então, os tratamentos quais foram? Uma testemunha sem calcário, depois houve 4 tratamentos com silicato de cálcio e magnésio, que vocês podem ver que a dose de 3,6 toneladas por hectare seria a dose calculada para elevar a saturação de base a 70%. As outras doses de silicato de cálcio e magnésio é exatamente para fazer uma curva de resposta, ou a gente observar em outras doses também como ele se comportaria nessa condição. O mesmo foi feito para calcário dolomítico, em que nós temos aqui a dose de 2,3 do calcário dolomítico também para aumentar para 70%, está escrito aqui, não é? A 70% a saturação de bases. E também essa é a dose para 70% calculada, e aí também se fez uma curva, né, de várias doses desse material. Aqui temos as caracterizações dos corretivos utilizados. Então nós vemos aqui o calcário e temos aqui o silicato de cálcio e magnésio. Aqui temos os teores descritos de cálcio e magnésio, como vocês podem ver aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção principalmente para essa importante diferença. O silicato tem 8,3% de silício, enquanto que o calcário não tem silício. Um outro fator que eu gostaria de mostrar é o PRNT deles. O calcário utilizado tinha um PRNT de 84% e o de silicato de 54%. Isso é um dos motivos, porque se vocês voltarem aos tratamentos, vocês vão ver que as quantidades de silicato utilizada é maior porque o PRNT dele é menor. E esse aqui é uma linha do tempo como o experimento foi feito. Então vejam, a aplicação tanto dos corretivos, né, tanto do calcário como do silicato, foi feito em abril de 2018. O primeiro plantio de soja, cultivo de soja, foi no verão, né, de 2018 e 2019. Depois de 12 meses da aplicação dos corretivos, foi feita a análise de solo. Durante o inverno foi cultivado trigo. Logo após, no próximo verão, 19 e 20, né, foi feita a soja. E depois de 24 meses, nova coleta de solo. Aí a preparo do solo, né, para ser seco e análise química desse solo. Esse foi a linha do tempo, timeline desse experimento. Vamos aos resultados que são muito interessantes. Então, antes eu vou explicar para vocês bem, para não ficar confuso, vou tentar ser bem didático. Esses gráficos aqui de cima, essas figuras aqui de cima, são do calcário dolomítico. Embaixo são do silicato de cálcio e magnésio. Bem, vocês vejam aqui, não é? E essas figuras todas se referem à medição de pH. Então, nós temos aqui na vertical a profundidade, que está em metros. Eu vou falar em centímetros, que para nós é mais usual falarmos em centímetros e não em metros. E podemos ver aqui o pH atingido com diferentes doses, que essas doses, né, temos o controle, estão com essas legendas, que é o preto, nós temos o amarelo com 1,15 toneladas de calcário, e aí cada cor dessa está com uma legenda aqui embaixo, que representa as quantidades aplicadas. A mesma coisa nas figuras de baixo, em que só que aqui em cima refere-se a calcário e aqui embaixo refere-se ao silicato, para a gente poder fazer uma comparação. Então nós vemos aqui, dentro desse retângulo vermelho, nós vemos aqui os resultados 12 meses após a aplicação
tanto dessa figura de cima do calcário, como dessa figura de baixo aqui, que é relativa a silicatos. O que nós enxergamos? Que na profundidade, essa profundidade aqui, considerada de 0 a 5, e essa camada de 0 a 5 centímetros, nós temos efetivamente um aumento significativo na aplicação do calcário, 12 meses após, na medição. Né? Vocês vejam que o pH em cloreto de cálcio subiu de 5 para ao redor, dependendo da dose, ao redor de 5,5, porém, em maiores profundidades não há diferença significativa. 12 meses após. Agora vamos ver o silicato. O silicato, 12 meses após, vocês podem notar também que em maior profundidade não houve diferença entre controle e as doses aplicadas, porém houve uma diferença significativa e com pH atingindo até ao redor de 6 em cloreto de cálcio, ou ao redor de 5,5, dependendo da dose, na camada de 0 a 5 centímetros. Já mostrando uma certa diferença em reatividade, né? A rapidez da elevação do silicato maior do que o calcário, que elevou até em torno de 5,5, 5,7. Então vocês podem ver que as doses, né, aplicadas, houve diferença significativa para algumas doses em relação à testemunha nos dois casos, principalmente para ser significativo entre 0 e 5 centímetros. Agora vamos para 24 meses após a aplicação, agora nesse retângulo vermelho. Em cima calcário, embaixo silicato, para a gente poder ver as diferenças de maneira clara, e 24 meses após a aplicação nos dois casos. E que nós vemos o quê? De novo, o calcário deu uma resposta significativa apenas de 0 a 5, mesmo 24 meses após, não houve praticamente a mobilidade acima de 5 centímetros, de 0 a 5 centímetros. A mais do que isso, ele praticamente não teve resposta significativa. Já o silicato, vocês podem notar de uma forma muito interessante, em que houve uma diferença significativa tanto de 0 a 5, como na camada de 5 a 10 centímetros, mostrando que o silicato teve um efeito bem maior em correção de pH de solo em profundidade. Praticamente, né, enquanto calcário, 24 meses depois, apareceu o resultado de 0 a 5, o silicato de cálcio e magnésio obteve resultados, além de 0 a 5, obteve resultados de 5 na camada de 5 a 10 centímetros. Isso é muito importante porque aumenta a profundidade da raiz, né, espaço maior que ela vai ter menos problema com efeitos tóxicos eventuais no solo, e também, importante, muito mais local e ambiente para que a raiz consiga absorver mais os nutrientes, mostrando que essa mobilidade é importante. E por que os autores na discussão, o que eles apresentam como ideia geral, e os outros resultados também que a gente vai mostrar, se justifica assim? Eles comentam 4 mecanismos de descida, né, de cálcio, magnésio, hidroxila e produtos que corrigem o pH mais em profundidade, que explicam esses 4 mecanismos, que eu não vou entrar em detalhe, porém, como o silicato é bem mais solúvel em água, ele, dentro desses mecanismos, ele consegue descer no perfil do solo com mais rapidez. E isso é de uma importância bastante interessante. Vamos ver outros resultados, e tem muitos outros que eu não vou mostrar. Vamos ver aqui a acidez potencial. De novo, calcário dolomítico está nessas figuras aqui, e o silicato de cálcio e magnésio está nessas figuras de baixo. E aqui é a acidez potencial nos dois casos, para nós compararmos. Aqui temos a profundidade na vertical, e aqui a acidez potencial expressa em centimol por carga por decímetro cúbico.
Aqui onde estamos vendo dentro desse retângulo vermelho são 12 meses de aplicação para os dois casos. Nós vemos o quê? Que tanto após 12 meses da aplicação, tanto para o calcário como para o silicato aqui embaixo, houve diferença significativa apenas nessa camada inicial de 0 a 5 centímetros. Igualmente para o silicato. Porém, vamos agora para 24 meses após a aplicação. O que nós vemos? Novamente, a acidez potencial, houve o efeito importante das doses, não é? Para diminuí-la, que é importante, diminuir a acidez potencial. Para o calcário, o efeito foi apenas de 0 a 5 centímetros. Já quando nós vamos para o silicato, nós vemos que o efeito significativo vai de 0 a 5 centímetros e de 5 centímetros a 10 centímetros, ou de 5 a 10 centímetros, no caso. Mostrando que, de novo, não é? Ele conseguiu se deslocar mais e reduzir a acidez potencial em profundidade. De novo, eles comentam que isso tudo dentro da questão dos mecanismos que eles explicam de mobilidade no solo dos produtos, né, da dissolução. Quando há os produtos da dissolução, conseguem se deslocar com mais facilidade os mais solúveis em água, obviamente. Então, de novo, esse resultado é bastante importante. E vamos ver agora como fica a questão da produtividade de soja. A produtividade de soja, onde foi aplicado calcário dolomítico, não houve resultado significativo em relação à testemunha. E eles explicam isso e dão vários exemplos de outros pesquisadores que também não acharam isso, talvez pelo tempo, que ainda não houve o tempo, quando o calcário é aplicado em superfície, que no caso, tanto calcário como silicato de cálcio e magnésio foram aplicados em superfície. Importante dizer que houve nivelamento de todos os outros nutrientes, com exceção do silício, contido num dos corretivos. Então, o que aconteceu aqui? Não houve o resultado, talvez porque, apesar de ser 2 anos, mas durante esses 2 anos, o calcário dolomítico não apresentou resultado, e em alguns outros trabalhos aconteceu isso. Em alguns casos, apresenta resultados, dependendo da qualidade do solo, vai depender, inclusive, da acidez, se é muito alta ou muito baixa. Como essa acidez aí é uma acidez não muito alta, é possível que também não tenha influído tanto no desempenho da soja. E há alguns locais que mostram, né, que eles se referem a outros artigos e que se referem que essa frequência de resposta pode acontecer, aconteceria em solos mais ácidos do que esse. Mas foi interessante que o silicato de cálcio e magnésio deu resultado significativo. E por que houve esses resultados que a gente vai ver? Sem esquecer que o silicato tem silício. E o silício auxilia a planta, e os autores desse artigo que eu estou apresentando citam vários outros autores que citam essas questões. O silício reduz a perda de água pela planta, aumenta a tolerância a pestes, doenças, metais pesados, inclusive a tolerância a alumínio, aumenta a taxa fotossintética e aumenta a eliminação de oxigênio reativo. O que tudo isso faz com que a planta possa ter um melhor desempenho. Isso aí seria o porquê que houve esse resultado significativo do silicato de cálcio e magnésio. Ele chama atenção que em muita literatura, né, em muitos outros artigos, se fala muito que o silício auxiliaria muito a planta com estresse, principalmente em tempos de seca. Mas ele chama atenção que a chuva durante os cultivos foi adequada. Portanto, isso não seria explicação para os ganhos de rendimento devido à aplicação de silicato de cálcio e magnésio. E aqui nós temos os resultados, que
também são bastante interessantes, em que na safra de 2018 a 2019, que se refere a esse gráfico, é o gráfico aqui de baixo, não é? O que nós temos? O aumento do teor de silício conforme a quantidade de silício aplicada. Até que chegou um ponto que começou a cair. Mas aumentou de forma significativa o teor de silício nas folhas de soja. E mostrou que o rendimento da soja também aumentou de maneira praticamente linear a produtividade dela. O que mostra que provavelmente todos os fatores, mais o silício, foram importantes para esse resultado. Já em 2019, 2020, nós vemos o silício tendo um aumento linear de seu teor na folha de soja, com um aumento de dose do silicato. E nós vemos aqui a produtividade de zero, né? A testemunha chegou a praticamente 3.000, praticamente de forma linear, com R2 bastante alto. Então nós vemos que aqui nós temos a aplicação de silicato e aqui um ganho de produtividade. É importante que eles também fazem observações interessantes em que a grande parte dos trabalhos são feitos com culturas de gramíneas, de cereais, de cana ou de pastagens, mas que no caso a soja também foi bastante responsiva e isso é um dado interessante, não é? Porque numa dicotiledônea se obteve um resultado bem importante. Então, as conclusões: a correção do pH do solo foi mais rápido para silicato de cálcio e magnésio. Para o pH, eles concluem que em 24 meses de trabalho, o calcário corrigiu de 0 a 5 centímetros, enquanto para o silicato de cálcio e magnésio corrigiu de 0,5 e 5 a 10 nessas camadas. Eu acabei resumindo aqui como de 0 a 10. Quer dizer, mostrando maior profundidade de correção do pH. Eu não mostrei esses resultados, mas também aconteceu a mesma coisa para teores de cálcio no solo e para a saturação de bases, em que o silicato conseguiu corrigir em maior profundidade. Conclui os autores também que a aplicação em superfície de silicato de cálcio e magnésio alterou positivamente a fertilidade do solo em maior profundidade e que isso, associado ao silício, fez com que a produtividade da soja nos dois cultivos fosse maior do que em 17% e 43%, respectivamente, para os 2 anos de 18, 19, 19 e 20, em relação a calcário e testemunha. Portanto, os autores comentam que pode ser bastante interessante o uso desses silicatos, que podem estar no mercado, principalmente se tiverem valores na propriedade do produtor rural, que estiver perto da onde se fabrica aço e que existam esses produtos disponíveis, porque eles podem ser muito interessantes e podem trazer resultados bastante positivos para o agricultor. Espero que tenha contribuído para vocês e um forte abraço.